Ciclo trigonométrico. Vamos estudar então agora a primeira volta na circunferência trigonométrica. Então, primeiro nós vamos entender o que é um ciclo trigonométrico. Então, o ciclo trigonométrico é um plano cartesiano, então é aquele mesmo plano que a gente utiliza lá nas funções, onde o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. E daí nós vamos ter uma circunferência traçada sobre esse plano cartesiano, e o centro dessa circunferência vai ser o centro a origem do plano cartesiano. Daí, nós vamos tirar muitas coisas desse círculo. Uma das coisas que sempre vai ter que acontecer nesse ciclo trigonométrico é o raio da circunferência, que vai ter que ser 1. Então, o raio aqui, o R igual a 1, quer dizer que o plano cartesiano, então, aqui é a origem 0 e 0, aqui nesse ponto vai ser 1 e 0. Aqui nesse ponto 0 e 1, nesse ponto 0 menos 1, e nesse ponto aqui embaixo, esse ponto aqui é menos 1 e 0, e esse ponto aqui embaixo 0 e menos 1. E daí nós temos então que o raio dessa circunferência é sempre 1. Temos também que os eixos, o eixo y e o eixo x, dividem em 4 quadrantes essa circunferência. Então, nós temos, é como se fosse uma pizza dividida em 4 partes, né? Cada partezinha representa um quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É sempre nessa ordem. Então, primeiro nós vamos ter o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Não vai mudar essa ordem, então tenham sempre em mente isso. Vai ser nessa ordem, nessa sequência. No ponto A, 1 e 0, é a origem de todos os arcos, ou seja, aqui eu vou dizer que vale 0 grau, vai ser um arco de 0 grau, ou é um arco de 0 radiano. Conforme eu vou indo no sentido anti-horário, vai aumentando o tamanho desse meu arco. Então, o sentido anti-horário vai aumentando o tamanho do meu arco. Então, vai aumentando em graus e automaticamente aumentando em radianos. Se eu for no sentido anti-horário, se eu vir no sentido anti-horário, positivo. Se eu vir no sentido horário, eu vou ter medidas negativas, ou seja, o meu arco vai ser negativo. Então, se eu vir daqui para baixo, eu vou ter menos 5 graus, menos 10 graus, menos 20 graus. Mas, geralmente, a gente utiliza o sentido anti-horário, onde a gente tem medidas positivas de grau e de radiano. O ponto A, no caso aqui, então, que é o ponto de origem, é o 0 radiano. Como eu falei antes, é o ponto de origem onde começa os arcos. 0 radiano. E também ele vai equivaler a 2 radiano, porque ao mesmo tempo que ele vale 0, quando eu faço a volta completa, ele equivale a 360 graus. E a gente já viu no vídeo anterior que 360 graus equivale a 2π radiano, né? Então, ponto A, ele vai valer 0 radiano ou 2π radianos. A gente vai falar que esses arcos são côngruos. Por quê? Porque eles estão na mesma posição do plano cartesiano. Eles se localizam no mesmo ponto geométrico desse plano. Tá? Então, eles são arcos côngruos. Temos outros arcos. Aqui, por exemplo, o π radiano é o arco de 180 graus, que é meia volta. Se a volta inteira equivale a 2 radianos, meia volta equivale a π radiano. No caso, 2π dividido por 2. No caso aqui dá π radiano. 90 graus é aqui esse ponto. Veja que forma um ângulo reto aqui entre os eixos, né? E isso significa que esse arco aqui mede 90 graus de ângulo central. E ele vai equivaler em radianos, π meios radianos. A gente viu antes, no vídeo anterior, que os arcos podem ser medidos entre graus e radianos. Por isso que eu estou falando. 360 graus, 2π radianos. 180 graus, π radianos. 90 graus, π meios radianos. Então, a medida angular e a medida linear. E o de 270 graus, que é aqui embaixo, vai equivaler a 3π meios radianos. Então, são alguns principais que tem que saber esses, né? Tem vários arcos, mas esses aqui são os principais, tem que saber essas medidas. Tá? E agora a gente entra na simetria.
O que significa simetria no ciclo trigonométrico? Então, nós vemos aqui vários arcos, 4 arcos, um arco de 30, um arco de 150, um arco de 210 e um arco de 330. Eles são arcos simétricos, mas o que vem a ser simetria? E para que serve a simetria? Então, a gente vai estudar a simetria porque eles vão ser fundamentais na hora que a gente vai estudar o seno, cosseno e tangente. Porque a gente sabe calcular o seno de 0 a 90 graus, porque a gente viu lá no triângulo retângulo que tem uma tabelinha lá que marca de 0 a 90 graus os valores de seno, cosseno e tangente. A gente até viu alguns ângulos notáveis e coisas assim. Mas os simétricos nos ajudarão porque os arcos simétricos ao ângulo, a um arco que eu pegar do primeiro quadrante, eles terão o mesmo valor do que esse arco do primeiro quadrante. Mesmo valor em módulo, né? Porque alguns vão ser negativos, outros positivos. Aqui só para dar um exemplo, o seno de 30 é 0,5. O seno de 150 vai ser 0,5. O seno de 210 nós vamos ver que vai ser 0,5 mais negativo. E o 330 vai ser 0,5 negativo. Isso nós vamos detalhar mais para frente, mas aqui para vocês entenderem por que a gente vai estudar simetria para isso. Vai nos ajudar no seno, cosseno e na tangente. E a simetria é quando duas partes de um ciclo trigonométrico, ou quando algo é dividido ao meio, fica o mesmo desenho, tá? Então, aqui, se eu traçar uma reta aqui de 30 graus, eu traço uma reta para o outro lado de 30 graus também, de inclinação ao eixo X, eu vou ter um desenho simétrico. E daí, o arco que tiver na mesma posição aqui, na mesma altura, eles serão simétricos. Então, veja que eles têm aqui a mesma altura em relação a Y. Então, eles são simétricos. A mesma coisa aqui embaixo. E daí, eu posso olhar a simetria de 3 formas. Em relação ao eixo das ordenadas, então eu vou ter o 30 com 150. Em relação à origem, né? Então o simétrico de 30 graus em relação à origem vai ser o 210. Veja que esse desenho cortado ao meio aqui vai ser o mesmo desenho daqui. E também eu posso ter em relação às abscissas, né? Esse desenho aqui em relação ao eixo das abscissas, em relação a esse de baixo, é o mesmo desenho. Então tem 3 simetrias cada ângulo do primeiro quadrante. Vamos ver como que a gente calcula esses ângulos simétricos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um ângulo de 45 graus, eu quero fazer a simetria em relação às ordenadas. Então, aqui no primeiro quadrante eu tenho 45 graus, eu vou traçar um segmento aqui no segundo quadrante, e o meu desenho daqui vai ficar o mesmo daqui. Logo, eu tenho que saber qual que é esse arco que é simétrico a 45. Eu não sei. Mas eu sei que essa inclinação de 45 graus é a mesma inclinação daqui. E como aqui é 180, então basta eu fazer 180 menos 45, que eu vou saber que esse ângulo aqui, que é simétrico ao 45 graus, vai ser 135. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para o terceiro quadrante, então eu traço um segmento aqui, que ele vai ser simétrico pela origem, né? Eu sei que aqui essa inclinação vai ser 45 graus, porque eu segui o do primeiro quadrante, que era 45. E aqui é 180. Então, 180 mais 45 vai dar origem ao próximo simétrico, que é 225 graus. Então, vou montando o meu ciclo trigonométrico com os simétricos. E no último quadrante, no quarto quadrante, eu faço outro segmento, que vai ser um segmento simétrico em relação ao eixo X e ao primeiro quadrante aqui. Eu sei que aqui tem 45 graus, lógico, aqui para baixo também vai ter 45 graus. Então, 360, que é a volta completa, menos 45 graus, eu vou ter o terceiro simétrico a 45 graus. Então, 360 menos 45, 315, que é o simétrico desse arco de 45 graus. Encontre os simétricos ao arco de π sextos. Então, antes nós vimos um arco em graus, agora em radianos. Então, basta eu pegar o π e subtrair por π sextos, que é a inclinação, que é o tamanho do arco,
Então, vai ser π menos π sextos, faz a continha, vai dar 5 π sextos. Aqui nesse arco de baixo vai ser π mais o valor de π sextos. Então, π mais π sextos, 7 π sextos. E por último, no quarto quadrante, vai ser o 2π menos o tamanho do arco. E esse arco aqui mede π sextos. Então, 2π menos π sextos vai dar 11 π sextos. E daí aqui por fim eu trouxe os principais arcos com seus principais simétricos no ciclo trigonométrico. Vejam que se juntar os simétricos eles formam um retângulo. Então aqui os pontilhados estão ligando os simétricos. Então 60 graus simétrico 120, que é simétrico 240, que é simétrico de 300. E assim sucessivamente os arcos com os ângulos, né? Em radianos e em graus e seus simétricos.